Ok? 1, 2. Antes de cumprimentar vocês, eu quero cumprimentar o Rafa. E se ele está me ouvindo, porque vocês também já estão. Né, Douglas? Eu tenho um trato com o Rafa. Eu já fico de frente para ele. Né? Para quem não está acostumado aqui, é o seguinte, que o pobre coitado que está lá no som, na mesa, qualquer coisa que não dá certo, o povo faz assim, né? Mas eu já tenho essa vantagem de estar de frente, estou de frente. Não sei se a bateria não está. Não está funcionando? Não está bom, não? Está falhando, eu não sei se é a bateria. Vocês podem olhar para o Rafa lá. Vem cá, mas o que está acontecendo? Está falhando? 1, 2, 3, falhando? Vocês podem olhar para o Rafa, por favor? Dá uma olhadinha para o Rafa lá. Olha. Rafa, estão olhando para você. Alô? Peraí. É que o Ricardo está dando uma olhada lá. 1, 2, 3. Esse ou o outro? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Está ouvindo bem? Está ok? Melhorou? A bênção está sendo derramada então, né? Douglas, segura isso aí, viu? Faz as pazes com ele. Gente, que bom que a gente tem o privilégio de cantar e acompanhar um grupo assim tão seleto, né? Que nos transporta assim para mais perto de Deus, nos preparando para o momento da mensagem falada, porque a mensagem cantada realmente encanta, inspira e tocada também. Então, nosso muito obrigado a vocês, não é? Logicamente, de novo, obrigado a vocês que trabalham aí no som, no vídeo, porque para o som chegar aí e não ferir os nossos ouvidos, logicamente exige também bastante atenção e concentração e etc. Eu queria mencionar também que além que dentro da programação do festival, nós temos uma pessoa que tem estado dedicada muito para que a feira de saúde se repita amanhã. Eu sei que Débora tem lutado bastante nesses últimos dias, mas nós vamos oferecer algumas orientações sobre saúde amanhã também. Então vocês estejam preparados. E, na verdade, o festival já começou, e eu que o diga, né? Quantas coisas que já carreguei essa semana. Às vezes eu penso em chamar alguns, de vez em quando eu chamo alguns para ajudar, mas hoje à noite você tem chance. Hoje à noite a sua programação é aqui. Pode ficar tranquilo, a gente não vai fazer uma programação para ficar sentado, como diz os jovens, boring. Vocês vão ter muita atividade, tem barraca para montar lá fora, tem coisas na cozinha para fazer, não vão ficar parados, pode acreditar. E outra, de vez em quando, no sábado à noite, tem um lanche, nessa ocasião. Aliás, o que acontece aqui que não tem lanche, né? Senhor, tenha misericórdia. Mas não vem aqui só para isso também não, hein? Eu vou ficar de olho. Não, porque às vezes a gente faz Não, eu não vou confessar o pecado dos outros, né? Cada um confessa o seu. Mas eu só pensei, como eu estou pensando alto, é que às vezes vem gente aqui na hora certa do lanche. E depois tem alguma coisa para fazer, tem que sair, né? Acontece também isso, né? Mas hoje à noite, vai ser muito bom. E depois do pôr do sol, depois das 7, 7h30 por aí. Vai ser entre as 7 até meia-noite.
Eu não sei se todos sabem, mas tem alguns, sabe? Tem alguns que já fazem planos para fazer piquenique aqui. E dormem aqui, né? O negócio já é uma... Tem gente até daquele lugar que vem para dormir aqui. Quando eu falo aquele lugar, já sabe, né, Flórida, né? Bom, muito bem. Eu vi de um livro e diz assim: eles cheiram como cordeiros. E aí li um artigo que estava ao contrário. Diz assim: nós cheiramos como pecadores? Como é seu cheiro? Não é? Como você cheira? Se alguém chegar perto de você. Um dia um indivíduo estava aqui na igreja e o pobre coitado, ele foi convidado para almoçar lá em casa. E chegou lá em casa, ele fez o seguinte comentário: pobre coitado. Gente, não fale aquilo que deve quando não deve e tome cuidado. Aí chegou lá em casa assim: olha, e falando para a pessoa errada. Eu estava atrás de uma pessoa na igreja, ali onde eu estava sentado, e estava um cheiro de um perfume muito forte. E a pessoa que está na frente dele era a pessoa que convidou ele para almoçar lá em casa. Mas quem estava na sua frente era eu, disse a fulana, né? A dona Elisete. Eu olhei para a cara do sujeito, disse: cara, você não tem outra coisa para falar? Você veio lá não sei de onde, nunca viu perfume nenhum, não é? E agora vai falando coisa que não deve? Você pode perder o almoço, miserável. Não, o indivíduo falava coisa assim que não fazia sentido, pô. Aí depois, no sábado seguinte, para se corrigir, né? Aqui na igreja chegou perto da mesma pessoa. Nossa, a senhora está com um perfume maravilhoso, hein? Vai se enterrando mais ainda, meu coitado, viu? Misericórdia. Bom, eu tenho uma pergunta. Desse lado aqui: quantos de vocês são membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia? Pode levantar. Nossa, sou pouco. Pode levantar a mão. E desse lado aqui: quantos são membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia? Abaixa a mão, segura. Quem aqui não é membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia? Quem não é membro? Desse lado aqui só tem. E desse lado aqui? Quando eu digo membro, que não é registrado, porque no nosso coração você já é, né? Já faz parte da família, mas não é registrado como membro. Enfim, eu vi algumas mãos. Aqui, ali, quem mais? Que não é membro da Igreja Adventista. Ok. Eu vou dar uma explicação por que eu fiz essa pergunta, ou essas duas perguntas. A explicação é o seguinte: para vocês entenderem, ou pelo menos acompanharem melhor aquilo que eu pretendo falar nesse nosso culto. Dentro do contexto espiritual, bíblico, é considerado santo, cristão, povo de Deus, aqueles que aceitaram Jesus como seu Salvador, não é? E que vivem essa fé, não é? E os que não aceitaram Jesus como Salvador, não estou dizendo de vocês, eu estou dando uma explicação. Os que não aceitaram Jesus como Salvador, que não vivem como Jesus sendo seu Senhor, seu Salvador, e vive essa fé, então, biblicamente, muitas vezes é chamado gentio, ímpio, pecador. Veja só, pessoas que viram as costas, não são vocês, mas pessoas que viram as costas para Deus. Estamos ok? Essa explicação? Pessoas que viram as costas para Deus, não é o caso de vocês, porque vocês estão aqui. Quando digo vocês que não são membros da igreja. Então, mas a Bíblia fala de pessoas pecadoras. Pecadores, aqueles que criticam o ministério de Jesus, que não aceitam o ministério de Jesus, que não confiam nas promessas de Jesus e assim por diante. Existem pessoas assim. E é por isso que a Bíblia chama essas pessoas dessa forma. Ok? Não significa que o fato de você não ser membro de uma igreja
você tem esse comportamento, ou essa ideologia, ou essa forma de crer. Não é isso. Mas para você entender o contexto do que eu vou falar, tanto de um grupo como o outro. Não é? Então, é importante isso. E é interessante pensar que essa pergunta, ela traz algum motivo específico para você refletir. Eu me lembro quando estudava no colégio em Petrópolis. Aloysio, pega o microfone aqui e leva ali no Eliones. Pode ser perto do Lilica também. Lilica na intimidade, o Elias. Vem cá vocês dois aqui, pode ficar aqui. Vocês dois, vem aqui rápido. Não pode ficar esperando, não. Vem cá, você está aqui e tem que trabalhar, meu irmão. Aqui não... Eu sei disso. Vê se o microfone dele funciona. Vai falar quando eu falar, tá? E vai parar quando eu falar também para parar. Você acha que eu falo muito? Não sei, eu estou falando. Já estou dando o recado. É o seguinte, quando eu estudava no colégio interno em Petrópolis, esses nossos colegas aqui, eles já estavam lá há muitos anos antes do que eu, lógico. Mas a gente fazia muita coisa, trabalhava para os menores é difícil entender isso, mas trabalhava na enxada, com foice, capinando lá, enfim, pegando abacate também fora de hora para comer. Isso você, né? Tirando leite, cuidando das vacas, dos bezerros e assim por diante. E existe um processo de preparo do alimento, do capim, para o gado, quando é época de escassez, não é isso? Então, conta para mim como é que é esse preparo desse capim aí. Agora, você quer começar? Ele é da roça. Ele é da roça, entende isso. O que você está falando aqui, o preparo do capim, no período da seca, da estiagem, quando não há o capim naquele momento. Então, no meu tempo no IPAI, eu cortava, ia na capineira, preparava o capim, cortava, colocava no caminhão, levava até o estábulo, e ali tinha a máquina para cortar todo o capim, o milho ou a cana, e ele colocava dentro, fazia uma vala na terra, e ele colocava o capim. E depois colocava uma lona por cima, ficava de 2, 3, 4, 5 meses, até o momento de tirar o capim e levar para o estábulo, que seria, vamos supor assim, uma sobremesa para os animais, né, que eles adoravam a silagem. E essa silagem deixava um cheiro, assim, não muito agradável, que quando os alunos entram... Eu não cheguei a trabalhar. Confesso. Assim, feliz. Eu ajudei só a encher, preparar, mas quando os alunos entravam assim Como é que era, Elias? Como é que funcionava? Na realidade, não era assim Você falou de perfume, né? Nossa amiga Elisete usa um perfume maravilhoso. Quero almoçar lá hoje. Brincadeira. Mas, na realidade, o cheiro... Eu tinha o quê? Uns 14 anos, 15 anos. Né? Então, quando entrava naquele cheiro, né, para pegar aquele capim, aquele cheiro ficava, acho que um mês todo. Quando chegávamos no refeitório, o pessoal falava assim, o pessoal do estábulo está aí. Olha, eu que não era menina, nem sou, né? Porque os caras, quando chegavam perto das meninas, as meninas corriam. Mas tinha umas que gostavam. Sério? Não acredito. Nunca vi você namorando lá? Feio pra caramba, né, cara? Eu era muito feio, gente. Hoje eu tô melhorado. Tô tomando uns tal de remédio aí que... Remédio de amizade. Mas, gente, o cheiro era tão forte. Quantos conhecem esse que a gente chama aqui na linguagem brasileira, o gambá americano, o skunk? Quantos conhecem? É terrível, não é? É. Você sabe que é terrível, mas aquele cheiro ficava agarrado. De verdade, quando entravam uns 2 ou 3 que vinham do estábulo, no jantar, especialmente no jantar, os pobres coitados, quando eles entravam dentro do refeitório, a gente já sabia quem estava lá dentro e de onde veio. E criaram um horário para a gente, né? E os pobres coitados estavam limpinhos. Estávamos. Mas era um cheiro tão forte, era muito forte o cheiro, que não saía, e aquilo incomodava. Meu pai do céu,
Eu lembro de um amigo, que ele diz assim, olha, eu não sou bonito nem rico, mas sou limpinho e cheiroso. Mas lá o indivíduo estava limpo, mas cheiroso não estava não. Era um cheiro muito, mas muito forte, impressionante. Hoje não, hoje você tem, eu vou começar a falar aquilo que eu conheço, Knowing, Beautiful, Channel, bom, Chanel. Qual outro? Como é que é? Vinho Branco do Jordão? Pinho Campo do Jordão. Mas não senti nada aqui ainda não, viu? Você vê aqui na frente, não senti nada. E tem alguns que mantêm a tradição. Aqui, ó, isso aqui é o meu. Não estou fazendo propaganda da companhia, mas Dracor, né? Eu gosto desse aroma. Mas ele já é meio antigo também, viu? É bom que se sabe. E o povo gosta de ficar mudando as coisas. Um pouco tempo atrás, isso aqui tem desodorante, tem loção de barba e como é que se diz? Spray, né? Colônia. E o loção de barba, Hernandes, acabou. Eu vou procurando, não acho para comprar. E é difícil achar isso aqui, porque coisa boa é difícil. Então. Aí, eu cheguei numa loja dessa, num desses outlets, com a minha esposa, e estava lá uma loja de perfume. Eu vou procurar meu. Né? E cheguei lá, rapaz, você acredita que tem gente vendendo? Quando eu cheguei, que anunciei o meu preferido, a mulher assim, ó, descaradamente, numa boa, serena, pastor Bonfim, serena, e falou assim, nossa, você é igual meu marido, do tempo dos dinossauros. Rapaz, eu olhei para a cara dela assim, eu digo, eu quero saber se você tem o meu perfume ou não tem. Mas tinha, estava lá. Eu falei, danada, que cara de pau, né? Mas depois a gente fez amizade e tal, e eu também tive que ficar calado, né? Porque eu cheguei à conclusão que o negócio é antigo mesmo, e eu não pude mexer muito nesse negócio. Bom, eu quero que vocês lembrem-se comigo, que no ministério de Jesus, ele foi acusado, tem uma passagem na Bíblia, e eu quero que você abra comigo, está em São Marcos. São Marcos, capítulo 2. Às vezes não, a maioria das vezes nossos colegas colocam na tela, São Marcos capítulo 2, verso 17. São Marcos capítulo 2, verso 17. Aqui diz assim, olha, alguém estava criticando Jesus, na verdade, deixa eu falar um pouquinho sobre o que eles estavam falando a respeito de Jesus. Está no 16. Quando os mestres da lei, o 16, desculpe, tá? Primeiro, então, veja lá. Quando os mestres da lei, que eram fariseus, o viram comendo com pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos de Jesus, por que ele come com publicanos e pecadores? Vamos dar uma parada aí. Por quê? Então, Jesus, ele atraía, e era atraído para estar perto de pecadores. Lembrem-se daquela explicaçãozinha que eu dei no início. Né? E os donos da lei, do aspecto espiritual, eles criticavam isso. Né? Nossa, mas se ele é Deus, se ele é o Messias, como é que ele vai misturar-se com pecador? A coisa não bate, não está bem esse assunto aí. Não é? Então, fazer essa divisão. E, às vezes, nós fazemos isso também, mas isso é do ser humano. Se vocês olharem na história da Bíblia, história sagrada, vocês vão encontrar um indivíduo que ele preferiu morrer do que pregar sobre a misericórdia de Deus. Foi o Jonas, um profeta. Veja, ele preferiu morrer, porque ele disse, não, esse povo é tão pecador que não merece nenhuma chance. E eu não vou lá falar com ele sobre o amor de Deus, ponto. E no barco, no momento da tempestade, ele virou para os indivíduos que estavam lá, que não tinha culpa nenhuma, e disse, olha, para vocês conseguirem sobreviver, o danado não teve coragem de pular na água, vocês têm que me jogar.
preferiu morrer do que falar sobre Jesus, porque ele tinha essa discriminação com as pessoas. Não, vocês não merecem, vocês são pecadores e não merecem a chance de Deus, né? E Jesus fazia o contrário, ele estava no meio dos pecadores, né? E Jesus sabia, Jesus reconhecia que ele era conhecido como sendo amigo dos pecadores. E isso incomodava muita gente, mas muita gente mesmo, né? E aí, o próprio Jesus disse assim: olha, existe um tipo de gente que não está doente, então não precisa de médico. E eu vim para ajudar aqueles que têm necessidade. Então, de novo, dentro do contexto bíblico, o pecador é aquele que ainda não assimilou o conhecimento necessário, talvez para tomar uma decisão, ou talvez até reluta um pouco para aceitar a Jesus como seu Salvador. Então, ele é pecador. E Jesus disse: não, mas eu não vou desistir desse pessoal. Eu quero reconquistar essas pessoas, quero conquistá-los, não é? Por quê? Porque eu estou para formar um reino, não é? E no meu reino eu quero muitos súditos, eu falo sempre essa expressão, e eles, eu quero que sejam candidatos para isso. Mas as pessoas que eram os donos da igreja na época não gostavam disso. Em outras palavras, você é santo desse lado, o outro não é, fica do outro. Tem que haver uma separação e não pode se misturar. Não pode se misturar. Bom, agora, dentro do contexto da experiência que nós temos e da vida de Jesus, a pergunta que eu faria para você e para mim é o seguinte: onde, espiritualmente falando em termos do que Jesus estava fazendo nos seus dias, reunindo com pecadores, indo à casa dos pecadores, comendo com pecadores, bebendo com pecadores. E a pergunta então, dentro desse contexto, onde você mais passa o seu tempo? Dentro dessas quatro paredes, ou de uma outra que você frequenta, ou junto com os pecadores? A comunidade, de um modo geral, necessita de saber e de conhecer a respeito de Jesus. Vou repetir. A comunidade, de um modo geral, precisa e necessita conhecer a respeito de Jesus. E na maioria das vezes, a chance da nossa comunidade conhecer a respeito de Jesus está nas suas mãos, nas minhas mãos. Então, como que a comunidade me conhece? Agora eu vou falar uma coisa que não é muito boa, mas é a realidade. Eu estive na casa de uma pessoa, ele não é membro da nossa igreja, é um amigo, e ele falou boas coisas a respeito de alguém que costuma estar com a gente, mas falou muitas coisas que não foram boas. E ele me explicou, contando com detalhes, as coisas que ele não achava boa nessa pessoa. Eu não estou dizendo que os atos dessa pessoa justificam um indivíduo, seja lá qual for, não se decidir, vamos dizer assim, a pesquisar o Sagrado Livro para descobrir qual é a vontade de Deus para ele ou para ela. Mas eu não posso negar, e acredito que você também não vai fazer isso, de que a maneira como eu estou atuando no dia a dia afeta o comportamento espiritual de alguém. É simples. É simples. Eu ouvi esse comentário não faz muito tempo, mas também já ouvi grandes e bons comentários. E eu quero começar com vocês a mencionar
que o festival brasileiro, e nós estamos falando do mês de setembro, que a igreja dá uma atenção especial à comunidade, o festival brasileiro, por incrível que pareça, quando eu digo por incrível que pareça, porque é uma festa, mas é uma das maiores oportunidades que nós temos de estar em contato com a comunidade, pessoalmente. Porque eu nunca, já estou aqui há muitos anos, eu nunca consegui trazer aqui um pregador, trazer aqui um grupo de músicos, ou seja lá de que tipo de qualidade e capacidade, de ter tantas pessoas que não são conectadas diretamente com a igreja, do que o festival. Vocês já viram? Então, o festival, vejam só, o festival é a grande ferramenta e oportunidade de você estar em contato com a comunidade, servir a comunidade. Quando eu digo servir a comunidade, eu quero dizer o seguinte, que tem muita gente que está longe dos seus familiares, com o coração partido, cheio de saudades, e há muitos deles recém-chegados, que não têm a vida ainda estabilizada, com muitas interrogações, muitas incertezas, e quando se aproximam de um grupo como este, ou um grupo como é o festival, a pessoa se sente bem. Parece um alívio. Poxa, tanto tempo que eu não vejo tantos brasileiros, tanto tempo que eu não como uma comida brasileira, um salgado, enfim, é uma oportunidade de ouro. Agora, nós precisamos entender como igreja, aqui, que o festival não é diretamente um programa de um culto, de um evangelismo, não é. Mas é uma chave social para você se integrar com essas pessoas e pela sua postura e os seus atos e a forma que você os atende, pode quebrar muitas barreiras. Tem um videozinho que foi preparado do festival, eu acho que do ano passado, eu já mostrei aqui uma vez. Agora, observem, quase 100% das pessoas que falaram, eles não fazem parte da comunidade adventista. Mas olha o que eles disseram a respeito do festival. Tem um vídeo aí que eu pedi para colocar. E vocês observem. Esse aí não precisa se preocupar. Observe como vão falar sobre o festival. O festival brasileiro. Neste local aqui, pouco mais de 10 anos. E o objetivo é trazer a comunidade junto aqui, ter um momento agradável, muitos sorteios para oferecer, e aquela comida gostosa do Brasil, relembrando assim o nosso momento, do nosso país, e ter aqui um pedacinho do Brasil nesse local aqui. Estou adorando o festival, gostei das bebidas, da comida, dos brinquedos para as crianças, minha filha está lá. Estou gostando das pessoas, fui bem recebidas, são todas simpáticas. E eu estou adorando estar aqui com vocês hoje. O que eu gostei mais do festival eram os pastéis. Sempre pela música, né? A música brasileira chama muita gente
E como tem muita gente na igreja que canta muito bem aqui, pra gente é bem bacana. Então eu sempre venho, e também pela comida, né? Comida brasileira é sempre bom. E estou encantado mais uma vez de estar aqui participando dessa festa brasileira, onde reina a paz, onde a gente sente a presença mesmo do Espírito Santo de Deus. Fico feliz de estar aqui e convido você, se não conhece, vem participar conosco aqui também, vem dar uma força aqui, vem aprender um pouquinho da Palavra de Deus. Pastor Barroso aqui na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Beijo grande para vocês, Deus os abençoe. Ô glória! A confraternização, a organização, a alegria do povo aqui, muito legal. Adorei, me senti abraçado. Pô, que Deus abençoe e que eu possa participar de muitos outros. Muito legal. Então, de parabéns por essa programação, por essa atividade tão gostosa de estar aqui participando, com muita comida e com muita gente boa. E, através da amizade, o evangelismo sendo realizado também aqui em Washington. Parabéns a vocês! Eu gostaria de aproveitar para agradecer a todos aqueles que patrocinaram, ajudaram no patrocínio do Festival Brasileiro deste ano 2016. E também a você que veio, tomou seu tempo, saiu de casa e veio estar conosco aqui durante o festival. Tudo que foi preparado aqui foi pensando em você para oferecer um momento agradável para você e sua família. Então esperamos você na próxima ou nos próximos eventos. Deus abençoe você, a sua família e a todos nós. Um grande abraço e muito obrigado por ter vindo. São Marcos capítulo 2, vamos ler o texto bíblico. São Marcos capítulo 2, começando do verso 13. São Marcos capítulo 2, começando com o verso 13. Diz assim: Jesus saiu outra vez para a beira do mar, para a beira-mar. Uma grande multidão aproximou-se e ele começou a ensiná-los. Passando por ali, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria e disse-lhe: siga-me. Levi levantou-se e o seguiu. Vamos até o verso 17. Do 15, não, até o 17. 15, é isso. Durante uma refeição na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores estavam comendo com Jesus e seus discípulos, pois havia muitos que o seguiam. Quando os mestres da lei, que eram fariseus, o viram comendo com pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos de Jesus: por que ele come com publicanos e pecadores? Veja só, nós estamos diante de um momento em que Jesus vai quebrando barreiras na sociedade. E eu queria dizer para você que nós também, seguindo o exemplo de Jesus, temos a oportunidade de quebrar barreiras. As pessoas que deverão, imagino que vão estar aqui amanhã com a gente, elas precisam ver algo diferente, porque aquilo que o dia a dia oferece, todo mundo tem, todo mundo vê. Mas aqui vem pessoas com o coração ferido, com a expectativa frustrada, não é? Uma frustração porque o trabalho não está sendo suficiente, de novo a ausência da família, enfim. Então, quando encontra um momento gostoso, de confiança,
Isso faz as pessoas serem transformadas. E de novo, para você que está aqui, que não é membro da Igreja Adventista, para você que é membro da Igreja Adventista, se o Festival Brasileiro, que envolve um trabalho incrível, um investimento de tempo e de muita coisa enorme, enorme, se nós não tivermos um fundo espiritual do qual Jesus tinha quando ele se associava com essas pessoas, nós não estamos cumprindo a nossa missão. Eu acredito que vocês têm o boletim aí na mão. Se não tem, olhe para quem tem do lado. Eu queria que vocês olhassem atrás, a contracapa do boletim. Se alguém não tem, pega do colega que tem. Não sei se lá atrás... Alguém não tem o boletim na mão? Aí atrás ainda tem? Tem gente que não tem. Tem gente que não tem, por favor. Então, aqui atrás, eu vou ler só a nossa missão. Quem não tem o boletim? Pode levantar a mão. Aqui, ó. Aqui não tem. Aqui também não tem, ó. Estou vendo gente que não tem aqui. A mão. Todos têm. Na parte de trás. Ali, no meio. Alguém mais não tem? Acabou? Que bom que acabou também, né? Olha a nossa missão, como igreja. Eu vou ler uma vez e depois quero que vocês leiam comigo. Qual a missão dessa igreja? Apresentar o Evangelho eterno de amor e graça por todos os meios possíveis para as pessoas que vivem na área metropolitana de Washington e ajudá-las materialmente, socialmente, espiritualmente e na integração de um novo idioma e de uma nova cultura. Pergunta: estamos cumprindo a nossa missão? Eu diria que em parte sim. Ontem à noite, eu estava aqui e alguém me chamou. Era um casal. E eles estavam chegando aqui no estado de Maryland, vindo de um outro estado. Eles não têm lugar ainda para ficar. E vocês sabem, é difícil, né? Investir em hotel, porque o dinheiro é sempre escasso. E a pessoa, esse casal, estava pedindo permissão para dormir, colocar o carro no estacionamento para dormir aí fora. Pedindo permissão para estacionar o carro em nosso estacionamento. E eu disse: mas vocês vão para onde? Não, nós vamos ficar dentro do carro. Como dentro do carro? Se vocês aí não tem nada, aqui dentro também não tem nada, mas mais do que lá fora. Não é? E fizemos arranjos e eles dormiram aqui. Né? Tomaram o seu banho, descansaram. Entende? Então, isso é parte... Eu não falei para eles, não perguntei se eles são cristãos, né? Se são adventistas, se não são, na linguagem bíblica, né? Se são lá pecadores ou santos. Essa não foi minha pergunta. Pegamos, vocês vão dormir aqui, tem banheiro aqui, tem chuveiro, vão tomar um banho e assim por diante. Eu não sei se eles estão aqui, eles vão estar, pelo menos, disseram que vão estar, enfim. Mas não importa. Então, a nossa missão, apresentar, vamos juntos, a nossa missão, apresentar o Evangelho eterno de amor e graça. Juntos. Apresentar o Evangelho eterno de amor e graça por todos os meios para as pessoas que vivem na área metropolitana de Washington. Ajudá-las materialmente, socialmente, espiritualmente, na integração de um novo idioma e de uma nova cultura. Aí vem a pergunta que está no nosso título. Você cheira como pecador ou só como ovelha? Os meninos que trabalhavam cuidando do gado no nosso tempo, eles traziam para o refeitório no jantar e aquele cheiro sobressaía, porque durante o dia eles estavam envolvidos com os alimentos dos animais. Então, eles cheiravam os alimentos dos animais.
E qual é o cheiro que você tem? Só cheiro de santo? Porque está sempre aqui dentro? São perguntas para a gente refletir, percebe? Veja só, eu não estou dando, não é lição de moral, não é nada, é para pensar. Quão importante é você ter essa sociabilidade, manter esse relacionamento com as pessoas, de tal forma que elas se sintam bem quando você está junto delas. Talvez você esteja pensando, pastor, é difícil, eu não sei como fazer isso. Na verdade, você não precisa fazer muito. Não precisa fazer muito. Seja o que você é e da maneira como Jesus gostaria que você fosse. Agora, há momentos, note bem, há momentos que você se sente desanimado, por alguma razão, por algum motivo. É verdade. Então, é por isso, ouçam, é por isso que existe esse lugar aqui, que nós chamamos de igreja. E ao reunirem-se aqui, ao nos reunirmos aqui, o sagrado livro, em Tessalonicenses, diz o seguinte, que nós devemos dar o suporte, o apoio uns aos outros. Percebem? Porque se o Júnior está meio desanimado, se o Elias ou eu, vamos abraçar esse povo. Vamos dar uma força. E isso você deve encontrar aqui. Por que eu estou dizendo isso? Porque se você está forte aqui, você vai ter chance de se manter forte do lado daquele que ainda não conhece quem você conhece da maneira correta ou devida, que é a pessoa de Jesus. E quando você não se sente forte o suficiente, e você se aproxima de alguém que é mais fraco do que você, a tendência é você cair com aquela pessoa. Deixa eu dar um exemplo simples. E eu gosto muito dos jovens, e não quero dar uma paulada neles, né? Mas os jovens têm muita facilidade de ir na influência. Olha a possibilidade que existe. Às vezes o jovem sai com outro jovem, e ele não está bem fortificado, talvez não esteja aproveitando as oportunidades que estão disponíveis aqui, dentro da igreja, e saem juntos. E eles saem para tomar, se for um restaurante brasileiro, para tomar um guaraná. E de repente na mesa tem uma outra bebida. Do lado do outro. Mas de repente, o outro copo já está do lado dele. E é aquela bebida que o passarinho não bebe. Bebida alcoólica. Mas ele não saiu para fazer isto. Ele não saiu para beber. Eu estou falando isso para vocês, de coração, como pai, como avô, como pastor, porque eu já vi no passado, filhos nossos daqui, de saírem à noite sem esse propósito e terem que voltar para casa trazidos por outros, porque bebeu mais do que deveria e da água que o passarinho não bebe. Por quê? Porque não conseguiu se fortificar o suficiente para poder ter energia, força de encarar aquilo que a Bíblia menciona, as tentações. Então a igreja tem um papel fundamental de nos fortificar. Então aqui, cada sábado, durante a escola sabatina, que a maioria da gente não vem, mas você está perdendo um pouco do conhecimento, da estrutura, do nutricionamento? Não, está certo? Da nutrição espiritual que você precisa. Você perde essas oportunidades. Então, se você fortifica naquilo que está à sua disposição aqui, que nós investimos aqui, quando você estiver aqui do outro lado, você terá mais chance de vencer. E amanhã, né, quando você estiver do lado das pessoas que estarão aqui, e se você se sente fortificado, as pessoas vão perceber isso e vão dar testemunhos como nós vimos. E eu digo de novo,
Não adianta ter um festival só para ser uma festa. Nós temos uma missão, que é conquistar pessoas para o reino de Jesus. É simples assim. As pessoas, elas não sabem, muitas delas, quem é Jesus, e muito menos o que Ele pode fazer por elas na transformação da sua vida. Mas nós podemos apresentar esse Jesus cheio de graça e maravilha, que vai mudar a vida delas. A escritora Ellen White, e vou terminar com o pensamento dela, e agora onde que foi? Eu separei aqui e já sumiu. Mas fechou aqui. Ela diz, veja só, ela diz que Jesus, ele queria alcançar os corações das pessoas. Ele não estava preocupado com o que os outros falavam. Por quê? Porque Jesus era forte o suficiente para não se influenciar com aquilo que era oferecido pelos pecadores a Ele. Ele se mantinha firme dentro da sua missão, percebe? E como igreja, como indivíduo, Ele quer oferecer essa mesma força para você e para mim. E o meu apelo hoje é simples. Eu gostaria muito que você cheirasse mais como pecador e que as pessoas que entram em contato com você e comigo cheirassem mais como ovelha. Percebe? Simples. Você aceita esse desafio? Fique de pé, vamos orar juntos. Senhor Deus e Pai, quando Jesus esteve aqui na terra, Ele tinha a iniciativa de estar com os pecadores, porque Ele queria resgatar essas pessoas, transformar as suas vidas. Lembramos daquela mulher samaritana, por exemplo, deste coletor de impostos, Levi. Senhor, transforma também a nossa vida, porque essa transformação, ela pode causar uma influência positiva a outras vidas, e assim o Teu reino ser fortificado e glorificado através da nossa vida. Aqui está a Tua igreja, aqui está o Teu povo, todos nós, Senhor, confiamos nas Tuas promessas. Não importa se nós somos membros dessa igreja ou não, mas se nós estamos aqui dentro, é porque através do Espírito Santo já houve um convencimento por parte dele para que nós coloquemos Jesus como prioridade na nossa vida. Agora, amanhã, muitas pessoas estarão aqui. Nós não sabemos o que se passa no coração delas, por que elas estão vindo, mas, Senhor, que elas possam ver nesse local, nas pessoas que estarão aqui, no ambiente, um tipo de Jesus. E nós nos entregamos em Tuas mãos, confiados nisto, e orando para que isso seja uma realidade. Em nome de Jesus oramos. Amém. Que Deus os abençoe.